Pessoal do sétimo ano, estamos começando mais uma aula para vocês. Eu sou o professor Lucas Santos e hoje vamos concluir o nosso conteúdo explicando aqui sobre a formação das monarquias ibéricas. E com certeza você já deve estar perguntando o que são monarquias ibéricas, né? Ibérico é a região, né, que foi dado esse nome, onde hoje a gente encontra dois grandes países da Europa, né? Espanha e Portugal. Então lá, Espanha e Portugal, aquela região é chamada de região ibérica, né? Os ibéricos. A formação dessas monarquias, tanto a monarquia portuguesa quanto a monarquia espanhola, né, se formaram durante as lutas, né, dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos de seus territórios. Então, os árabes, né, os muçulmanos, aquele pessoal que usa aquelas roupas, né? Aquelas mulheres andam todas vestidas, só fica com o olho do lado de fora, não tem? Então esse pessoal ele começou a crescer, né, economicamente e formou um exército enorme e invadiu boa parte, né, da região europeia. E principalmente tomou essa região onde hoje é a Espanha e Portugal. Aí eles dominaram por muitos anos nessas lutas, né, que os europeus fizeram contra os árabes é chamada de lutas de reconquista, né? São as lutas da reconquista, é a tentativa dos europeus reconquistar os territórios perdidos, né, para os árabes muçulmanos. Com a invasão dos árabes muçulmanos, a liderança cristã se retirou para o norte da Península Ibérica, onde fundaram os reinos de Leão, que são esses daqui, ó. Eles se afastaram, aqui, ó, se afastaram e fundaram o reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão, né? São os reinos que eles conseguiram formar e se estabelecer, né? Se juntaram ali e ficaram, né? Conseguiram deter por um tempo essa vinda dos árabes, né? Que parecia não ter mais como controlar, né? Eles vinham vencendo e os europeus foram se afastando e com medo, se isolando, né? E aí, com o passar do tempo, né, foi passando os anos, e aí teve uns movimentos das cruzadas, que é quando os europeus se juntam, né, com o Papa da época, para tentar reaver, para tentar reconquistar alguns territórios e, na Europa e também lá no Oriente Médio, né? Então eles queriam reconquistar esses territórios que haviam perdido para os árabes. Então, animados pelo espírito das cruzadas e pelas desavenças entre os próprios muçulmanos estavam brigando. Porque entre eles existem seitas, existem núcleos, grupos divergentes que não se batem mesmo, sabe? Até hoje esses grupos são inimigos, né? Tem os sunitas contra os xiitas, tem os outros povos de minorias, né, que sempre foram escravizados e sempre foram perseguidos entre os próprios muçulmanos, né? E isso foi enfraquecendo, né, o exército muçulmano, né? E isso ajudou, né, no processo de reconquista. Então a liderança cristã iniciou então a luta de reconquista desses territórios, né, se aproveitando desse momento de instabilidade dos muçulmanos. Então foi aí aonde o nobre Henrique de Borgonha, né, ganhou do rei Leão e Castela uma faixa de terra, né, que era chamada de Condado Portucalense. Era uma faixazinha de terra, faixazinha não, era uma faixa grande de terra, que foi um pagamento, né, que o rei deu para ele, porque o Henrique ele tinha ajudado muito, né, ao rei Leão e Castela a expulsar os árabes dessas localidades. E como pagamento, né, o rei deu a Henrique essa faixa de terra. Claro, o Henrique, né, conseguiu administrar bem e fortalecer essa região, uma região muito forte, né? Mas aí quando ele morreu, seu filho Afonso Henriques, né, que era o herdeiro, continuou também a combater os árabes e depois, quando ele se fortaleceu, né, formou um exército forte, ele liderou a luta para conquistar a independência do condado, quer dizer, para se tornar independente, né, do rei Leão e Castela. Então houve confronto e aquela coisa toda,
né, Afonso Henrique rompe com o rei Leão e Castela e proclamou a independência do condado, fundando assim o Reino de Portugal. Então, o primeiro rei português foi o Afonso Henriques, né? Ele se sagrou o primeiro rei de Portugal e deu início à dinastia de Borgonha. A dinastia é família, tá bom? Você escutar esse nome, dinastia, não se assombre, não se assuste. Dinastia, né, significa família. Então ele deu início ao reinado da família Borgonha lá em Portugal, tá certo? E aí começa a centralização do poder, porque ele vai tomando outras terras, né, outros lugares, né, e funda o seu território. Já na região vizinha, né, a Portugal, a luta dos cristãos contra os árabes muçulmanos era liderada pelos reis de Aragão e Castela. Em 1469, ocorreu um fato decisivo para o processo que estamos estudando. Os reis Fernando de Aragão casou-se com Isabel de Castela. Então, eram reinos separados. Quando eles se casaram, eles juntaram, não só enquanto esposo e esposa, né, marido e mulher, mas também eles uniram os territórios, né, e uniram seus exércitos. Então foi um casamento que proporcionou mais força ainda aos reis, né, Fernando e Isabel. Então, eles passaram a ter mais terras, mais força no exército para combater os árabes. Então, os exércitos de Fernando e Isabel ampliaram seu território depois de expulsar os árabes. Eles reconquistaram Granada e depois conquistaram a região de Navarra, né, completando assim a formação do reino da Espanha. Então o que nós temos é o seguinte: Portugal, né, por um tempo foi parte da Espanha e se emancipou, se tornou independente, né, um país sem ter contato mais, né, totalmente independente, né? E a Espanha, ela vai surgir a partir dessa união de dois grandes reinos, né, o reino de Aragão e Castela. Fernando se casando com Isabel. Esse casamento é que faz a união, né, do que hoje a gente entende por Espanha. E esses dois países, eles vão ser bem importantes, por isso que a gente estuda, porque eles é quem vão iniciar o processo das grandes navegações até chegar às nossas regiões aqui, né, do Brasil e os outros países da América, né? Então eles é quem vão dar início a esse processo de conquistas e de grandes viagens ultramarinas, e aí vão vir para o Brasil, né? E toda essa história que a gente conhece aqui do Brasil, e a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo, pessoal? Então, para vocês um abraço e até a próxima.